Oi, boa noite. Meu nome é Ana e hoje eu vou apresentar algumas curiosidades do mundo surdo para vocês. Memórias da Ciência, de Edison ao legado surdo na história. Esse aqui é o Thomas Edison, né? Acho que é visível. E a gente vai saber um pouco mais da história dele. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1847 em Milan, Ohio, e faleceu em 1931, apenas 11 anos depois dele ter levantado essa questão do telefone espiritual. A gente vai chegar lá. Ele estudou na escola pública, né, de Port Huron, só que ele era um aluno muito desafiador, muito astuto e não se comportava muito bem em sala de aula. O professor falava que ele era um pouco mais além dos outros alunos, ele não conseguia lidar com ele. Então ele sugeriu que ele que ele completasse a educação primária dele em casa. E foi isso que a mãe dele fez. Ela pegou, tirou ele da escola e focou na área da educação, ela focou nos temas que ele mais gostava, que no caso eram as ciências. Inclusive, aos 11 anos de idade, ele criou o seu primeiro laboratório no porão de casa. Isso é muito interessante. E envolvendo, né, a comunidade surda e tudo mais, que é o intuito desse vídeo, com 14 anos, ele sofreu um acidente quando ele estava descendo de um trem em movimento. O que aconteceu? Causou com o tempo, assim, essa perda da audição. Essa reportagem que eu falei para vocês, da Forbes. Thomas Edison, BC, Forbes e o mistério do telefone espiritual. Edison, ele afirmou que ele estava desenvolvendo o aparelho para possibilitar a comunicação com personalidades já falecidas, mas usando métodos científicos e não métodos mediúnicos. Então, isso é bastante importante, esse destaque nos métodos científicos. Ele acreditava que os seres vivos eram formados por enxames de unidades minúsculas e eternas, responsáveis pela memória, personalidade e inteligência. Nessa época, a vida após a morte era um debate muito forte, que envolvia figuras como Houdini, no caso ele era cético, e Arthur Conan Doyle, que no caso era espiritualista. E Edison sugeria que, se essas unidades de memória permanecessem unidas após a morte, poderiam operar um aparelho e enviar mensagens inteligentes. Só que a revista Modern Mechanics, de 1933, relatou uma suposta reunião secreta em 1920, que testou uma célula fotoelétrica para detectar sinais do além, porém não teve resultado. E também nenhum tipo de protótipo de telefone espiritual foi encontrado. Então esse mistério permanece. Igual eu falei antes, ele morreu após 11 anos de construção do material original, porém o aparelho nunca foi comprovado, apesar dele ter dado essa entrevista. E que é bastante interessante, porque essa questão do telefone espiritual aparece na série Sobrenatural, no episódio 14 da terceira temporada, intitulado de O Interurbano, que é o seguinte, essa série ela trata sobre monstros, fantasmas e tudo mais. Esse mundo, assim, que a gente pensa que não existe, né? Não existe. É música que a gente pensa que não existe. Então, o que acontece? Nessa série, pessoas do além estavam ligando para as pessoas que estavam vivas, né? Por exemplo, tinha uma mãe que ligava para o filho ou mandava e-mail para o filho, falando para ele ir até ela. No caso, esse ir até ela é ele ser levado à morte, para ele poder ficar junto com ela. Só que, obviamente, não era a mãe dele e tudo mais. Só que no começo do episódio, eles pensaram que era o telefone de Thomas Edison, por conta dessa questão do telefone espiritual. Então, eu vou mostrar para vocês a cena que mostra exatamente e escancaradamente essa cena de Thomas Edison sobrenatural. Ô, Sam, você tá procurando nos lugares errados. Ah, e quais são os lugares certos? Panfleto de motel. Milan, Ohio, cidade natal de Thomas Edison. Tá, eu sei. E daí? Vai lendo aí. Tá brincando. Vamos em frente.
E aqui nós temos um dos objetos mais singulares e estimados do museu, o telefone espiritual de Thomas Edison. Vocês sabiam que o Sr. Edison, além de ser um dos mais queridos inventores americanos, também era um ocultista devotado? Buh! Por que o entre aspas? Ele passou anos desenvolvendo esta sua última invenção e ele estava convencido de que podia ser usada para se comunicar com os mortos. Bem sinistro, não? E vamos em frente, vamos continuar, vamos em frente. É proibido Falando com tocar espíritos. nisso. Vamos em frente. Alguma coisa? Nada. O que acha? Quer saber? Eu acho que não passa de uma sucata velha. Nem tá ligado. Talvez não funcionasse assim. Tá. Talvez seja tipo uma torre de rádio, transmissão dos mortos por toda a cidade. Pode ser. O identificador tem uns 100 anos, né? Na mesma época que isso aí foi construído. Mas por que funcionaria agora, de repente? Não sei. Mas já que os mortos estão chamando os vivos por aqui, é o melhor motivo que temos. Pode ser. Telefone espiritual. Talvez seja mesmo o papai. E aqui a gente também vai ter as invenções dele, claro. Por exemplo, essa aqui é a lâmpada incandescente. Esse de cá, de cima, é o fonógrafo, né? E esse aqui é o cinetoscópio. O cinetoscópio ele foi muito importante na história do cinema. É muito importante mesmo. E aqui a gente vai falar um pouco da surdez de Edison, no caso, no seu foco e na sua concentração. A incapacidade dele ouvir ruídos de fundo permitiu com que ele se concentrasse mais intensamente no seu trabalho, o que era uma vantagem em seus laboratórios que eram barulhentos. E teve as suas invenções relacionadas. Por exemplo, a sua deficiência auditiva influenciou no desenvolvimento de tecnologias de comunicação. Por exemplo, ele trabalhou em melhorias para o telégrafo, que dependia de sinais visuais, táteis, não sonoros, e o microfone de carvão, uma melhoria do modelo de Bell para o telefone. E teve a invenção também do fonógrafo, né? Porque embora tenha sido inventado o fonógrafo, que era um aparelho de som, ele próprio tinha dificuldade em ouvir claramente as gravações. Então, muitas vezes, ele testava colocando os dentes no aparelho para sentir as vibrações ósseas. E aqui a gente tem as suas citações, né? A surdez foi de grande valia para mim, poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis e me ensinou a ouvir a voz interior. No caso, utilizando para focar em seu trabalho. Uma outra é o homem que não sabe, o homem que não se decide a cultivar o hábito de pensar, perde o maior prazer da vida. E tem essa daqui também que é bastante, digamos assim, motivadora. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Eu trouxe essas 3 frases porque algumas outras dele estavam me cheirando bastante meritocratas e eu não acredito nisso e não quero, como licencianda, repassar isso. E aqui eu trouxe também umas curiosidades, que são pessoas surdas. Esse aqui não, mas ela foi a primeira atriz a ganhar o Oscar, né? Ela chama Marlee Matlin. E ela é uma atriz surda que tornou a primeira atriz a ganhar o Oscar na indústria cinematográfica de Hollywood. Isso é muito importante, porque é uma visibilidade muito maior que as pessoas dessa comunidade precisam ter, que tentam ter ao longo da história. Aqui ela tá na Calçada da Fama, né, que tá o nome dela, e o seu Oscar foi pelo seu papel no filme Filhos do Silêncio, de 86. Esse aqui é o Francisco de Goya. Ele nasceu em 1746 e morreu em 1828. Ele foi um dos maiores e também mais influentes artistas espanhóis, conhecido por suas pinturas, desenhos e gravuras que transitaram entre o classicismo e o romantismo. Ele atuou como um pintor também da corte espanhola, ele abordou uma vasta gama de temas, desde retratos da elite até os horrores da guerra e da condição humana. Tem um quadro dele chamado O Manicômio, que é bastante interessante, retrata essa questão da condição humana. E essa aqui, pintura, é muito interessante, porque em 1789, quando Carlos IV assumiu o trono, Goya ele foi nomeado como pintor da Câmara do Rei. Só que ele trabalhou como retratista também da aristocracia madrilena. Então, não ficou somente no reinado, digamos assim. E essa foto aqui,
E essa pintura é uma foto, mas essa pintura, retrata a família real, que no caso foi tirada do acervo do Museu do Prado, em Madrid. E, se vocês perceberem bem, olha, esse aqui é o Goya, e olha ele aqui. Ai, olha ele aqui, no cantinho. Ele se pintou no próprio quadro que ele fez para Realeza. Isso é muito legal. Cortou o vídeo, mas eu queria continuar. Esse é o Vinci Cerf, ele é o criador do primeiro serviço comercial de e-mail conectado à internet. Ele é considerado um dos pais da internet, inclusive. E ele inventou seu primeiro sistema de mensagem de texto baseado em computador para poder se comunicar com sua esposa, que ela era surda. Isso é muito legal, muito bacana. E se não fosse ela como uma inspiração dele e tudo mais, a gente não estaria tão tecnologicamente dizendo assim, tão avançados igual nós estamos hoje em dia. Por exemplo, WhatsApp, mensagem e tudo mais, essa escrita de texto, tudo vem dessa questão do e-mail, né? Essa escrita, enfim. E aqui, para finalizar, né, tem o Harry de Lang, que ele é um pesquisador surdo que recebeu o prêmio Schutzmann por destacar como pessoas surdas contribuíram para a ciência, para a arte, para a educação. O que acontece? Quando ele foi fazer a faculdade em Rochester, ele foi procurar livros de pessoas surdas. Só que ele não conseguiu encontrar muitos. Conseguiu encontrar um ou outro. E isso frustrou muito ele. Porque eu acho que ele queria ser, como posso dizer, visto, assim, no meio acadêmico, entende? Porque é essencial a gente fazer parte de algo. Somos seres sociais. Então, penso que essa frustração foi por essa invisibilidade da comunidade surda dentro do meio acadêmico. Inclusive, o seu primeiro livro, ele escreveu As Histórias Esquecidas da comunidade surda, né, na academia. E o seu segundo livro é muito interessante porque ele narra a biografia de 160 pessoas que contribuíram para a ciência na história. Então, reuniu 160 pessoas biografando, assim, um livro. Então, é genial, simplesmente genial. E, inclusive, o Harry de Lang, ele é físico, tem um mestrado em física e a graduação também. Porém, o doutorado, o seu PhD, é em educação científica. Então, a gente vê essa importância de disseminar essas informações, de incluir e de mostrar o quão importante eles são na nossa história, tanto de vida quanto na nossa história acadêmica. E essas foram as minhas referências utilizadas. Espero que vocês tenham gostado. E